A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos, abençoados e abençoada em Cristo Jesus, Senhor nosso. Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos amados, quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus venha nos conceder o que for do bom e do melhor que venha do prover do Espírito Santo de Deus. Queridos amados, dando continuidade da nossa leitura sobre o vídeo anterior que nós fizemos. Vamos dar continuidade aqui em 1 Reis, do capítulo 3, falando sobre Salomão. Salomão, filho de Davi, segundo o coração de Deus, homem cheio de sabedoria, paz e unção do Divino Espírito Santo. Mas primeiramente, amados, quero desde já agradecer a Deus por tudo que Ele tem me feito, por tudo que Ele continua fazendo na minha vida e na sua vida. Quero mandar a paz do Senhor para a missionária Siricreia, lá no Rio de Janeiro, para o nosso amado presbítero Roberto Carneiro e todas as suas famílias, todos da família do nosso saudoso José Silva, que Deus venha lhe abençoar grandissimamente. Quero mandar a paz do Senhor para o irmão Cláudio Onu, também lá no Rio de Janeiro, lá no bairro Jardim Palmares, grandes homens de Deus, que faz a vontade do Senhor. Quero mandar também a paz do Senhor para todos da Igreja IAPV, Igreja Apostólica Palavra da Vida, do missionário Laércio, toda a sua família, o apóstolo Carlos, o pastor André, enfim, todos do ministério e todos os membros da Igreja IAPV, Igreja Apostólica Palavra da Vida, agradecendo a Deus por tudo e por tudo que Eles têm feito na nossa vida. E também pedir logo a você que assiste aos nossos vídeos, compartilhe nossos vídeos, deixe o seu joinha, o seu comentário, para cada vez mais Deus nos venha nos abençoar, que é um canal de bênção, de evangelização da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que todo aquele que crê nele venha ser abençoado e ser aperfeiçoado com sabedoria que vem do alto e não da terra, porque da terra não tem nada para nos aproveitar, mas sim do que vem do alto, que vem de Deus, que vem do Espírito Santo de Deus, que vem daquele que deu a sua vida por mim e por você. Então, querido amado, desde já, eu quero também mandar uma paz do Senhor Jesus Cristo para o pastor Pedro Paulo e o pastor João Batista, levita, homens de Deus, que faz a obra com sinceridade e que leva a sua vida sempre na presença do Senhor, louvando e agradecendo o nome dele. E enfim, vamos para a nossa leitura, para chegar à nossa conclusão. A sabedoria de Deus, ela nos traz algo sobrenatural, que nós possamos discernir o que é certo e o que é errado, quem está certo e quem está errado, através da palavra de Deus. Se você crê, então Ele vai dar um discernimento sobre alguém ou qualquer pessoa ou qualquer coisa que se aproxime de você e lhe dê sabedoria para discernir se isto é verdade ou não é verdade, se está certo ou não está. Estou aqui em 1 Reis, no capítulo 3, que nós lemos anteriormente sobre Salomão, que ele pede sabedoria a Deus. Quando diz aqui em 1 Reis, do capítulo 3, verso 11, quando ele diz, preste bem atenção, amado, o que é que Salomão pediu? Porque muitos pedem uma coisa, pedem outra, pedem riqueza, pedem carro, pedem, enfim, várias, só pedem bem material. Mas aqui Salomão, ele não pediu. E ele foi um homem dos mais ricos que existiu na terra. Salomão,
ele, filho de Davi, como seu pai já estava próximo a partir para a presença do Senhor, deu instrução ao seu filho para que seguisse nos seus caminhos. Mas houve uma reviravolta, porque logo no início ele conseguiu fazer a vontade do seu pai e a vontade de Deus, mas depois ele teve um fracasso por olhar para as coisas deste mundo. Então veja bem, meus amados, aqui no texto nos fala o seguinte. 3 Reis, capítulo 11. Disse-lhe Deus, já que pediste estas coisas, e não pediste legitimidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pediste, eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares no meu caminho e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocausto, apresentou oferta pacífica e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então veja aqui, amado, que no texto Salomão já começa aqui, que ele pediu a Deus sabedoria, porque ele era jovem para governar uma grande nação, porque ele não tinha experiência, mas que ele pediu a Deus que desse entendimento para que ele pudesse discernir o que era o certo e o que era errado. Então, neste momento que ele orou a Deus, apresentou-se perante a arca da aliança de Deus, ele começou a governar. Ele começou a ouvir as causas, que todos que tinham problema iam até ele para que ele julgasse a causa de cada um. Mas como nós temos um Deus poderoso que ele julga a nossa causa, pelo que é certo, o que é errado, porque a sua espada ela é bem afiada para discernir o certo e errado. Então nós, como estamos aqui nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus através do que está na Escritura, o que vem estar aqui na Bíblia Sagrada, que foi escrito através dos profetas, homens de Deus. Deixa aqui um argumento para que você venha entender o que é melhor para mim e para você. Então, amado, chegou o momento em que, conforme Salomão começou a reinar, já começou logo com um problema seríssimo para resolver uma grande questão. Mas essa questão veio sobre duas mulheres, trazer sobre ele. Foi a primeira causa que ele começou a julgar, para julgar ele como o rei. E a Bíblia relata que Salomão julga a causa de duas mulheres. Mas quem eram essas duas mulheres? Nós vamos agora entender quem eram essas duas mulheres, amado. Essas duas mulheres, ela era duas mulheres que não tinham a menor responsabilidade cada uma. Por quê? A Bíblia nos relata aqui, do versículo 16 em diante,
aqui do capítulo 3 de 1 Rei, que diz assim: Então vieram duas mulheres ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher morávamos na mesma casa onde dei à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho, e estávamos juntos. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambos estava ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitou sobre ela. Levantou-se à meia-noite e, enquanto dormia, a tua serva tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou no seu braço e a seu filho morto deitou no meu. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando ele pela manhã, eis que não era o filho que eu dei à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é o meu, o teu é o morto. Porém, esta disse: Não, o morto é teu, filho, e o meu é o vivo. E assim falaram perante o rei. Então, mas veja aqui que está numa situação difícil, uma situação crítica, para que o rei viesse resolver esta questão, para ele saber a quem estava certa, a quem estava errada, porque ali eram as duas mulheres. E a Bíblia relata que essas duas mulheres eram duas prostitutas. Essas duas mulheres engravidaram, ambos à mesma época. E elas moravam na mesma casa. E veja, na mesma casa, tem casa que habita o bem e tem outras casas que habitam o mal. Por quê? O mal, ele só traz destruição, ele só traz perdição e ele só traz derrota para os seres humanos. Mas o bem, quando habita naquela casa, só vem paz, alegria, sabedoria e muitos mais, porque habita ali o Espírito Santo de Deus. E como veio essa grande questão para ser resolvida, e ali Salomão, ele com sua pouca experiência e sabedoria, mas ele pediu a Deus que lhe desse discernimento para discernir o que é certo e o que é errado. Há um problema seríssimo sobre isso aí, porque Salomão, ele sempre estava em oração. E como o homem de Deus, a mulher está sempre em oração, consegue discernir pela revelação do Espírito Santo o que está certo, o que está errado. Ele vai distribuir o bem para quem está certo e vai falar o não para quem está errado. Então você que anda na presença do Senhor, você que está firme na rocha da palavra do Senhor, na rocha inabalável, tenha a convicção que Deus está no controle de toda a sua vida e através dele é que nós recebemos paz e alegria. Não importa o que nós estamos passando, não importa as barreiras, mas o que importa é que em tudo nós temos que dar graça ao nosso Deus. Então veja dessa forma que Salomão, ele pediu a Deus, mas ele estava em sonho, ele foi dormir e ele teve um sonho, começou a sonhar e falando com Deus. E naquele sonho, ele pediu a Deus que se Deus se aproximou dele e falou: pede o que quer que eu te darei. E você tem pedido o que para Deus? O que você tem pedido? Tem pedido sua salvação? Tem pedido paz? Tem pedido alegria na sua família?
no seu caminhar, no seu trabalho, no seu deitar, no seu levantar, com seus irmãos, enfim, em todos os lugares. O que você tem pedido para Deus? Assim nós temos que ter o exemplo de Salomão. Pedir discernimento, pedir sabedoria que venha do alto para discernir o que é o certo e o que é errado. Então, amado, aqui no texto, que eu falo das lemos aqui, Salomão ouviu aquelas duas mulheres. Mas para isso ele tinha que ter a decisão certeira. Ele tem que ir no alvo certo para ele poder julgar essa causa. Porque o juiz ele tem que julgar, vai julgando, fazendo justiça. Justiça. Quando faz justiça, não é para condenar, não. É justiça para fazer justiça para o bem, para que o mal não prevaleça. Então veja, mas que Salomão, tudo que Salomão possuía foi resultado da oração de seu pai Davi. A oração do seu pai é riqueza dos filhos, porque Salomão orou, porque ele amava Deus e Deus mesmo os animou a pedir, como está no verso 1 ao 5, e também está lá em Mateus 7, sobre o poder da oração. Então, amado, aqui nós temos, para resolver a questão dessas duas mulheres, que elas vieram até a presença do rei, um falava uma coisa, um é o meu filho, não, outro é seu filho, outro e assim vice-versa, porque elas moravam na mesma casa, e quando elas deram à luz, ambos, no mesmo tempo, e moravam na mesma casa. À noite, quando elas foram dormir com seus filhos, uma delas se virou e sufocou seu filho e matou. Por ela ter se acordado primeiro e olhou para o seu filho e viu que estava morto, trocou as crianças. E quando a outra que estava dormindo não viu, e quando ela se acordou pela manhã, que ela foi alimentar a sua criança, ela percebeu que não era dela. Então começou aquela desavença. Aí já é o inimigo se filtrando no meio para reverter o negócio e prejudicar as duas e até mesmo tirar a vida da outra criança. Então isso aí, amado, é uma questão para Deus resolver. E para isso Salomão pediu sabedoria. Porque ele que estava ali responsável para julgar a causa de todos que tivessem problema. Ele, lá sua cadeira, no seu palácio, recebeu aquelas duas mulheres e cada um fez o seu relato, a sua queixa sobre ele. Essa é meu filho, não, este é o morto é o seu, e assim começou. Mas Salomão, usando a sabedoria de Deus, era a primeira causa que ele tinha que julgar já no seu reinado. Mas daí para frente, muito mais e mais ele julgou. E muito mais e mais Deus tem nos abençoado e tem nos julgado as nossas causas. E tem nos abençoado. Não importa a situação que nós se encontre, mas Deus, ele é justo. E se ele é justo, nós temos que andar nos caminhos dele e buscar sempre a presença dele, para que nós possamos ir em frente e ir no alvo certo, que é o Todo-Poderoso. Então, amado, como e pelo que orou Salomão, com louvor e gratidão, como está lá em Filipenses, capítulo 4, verso 6. Ele orou com humildade. Ele era pequeno a seus próprios olhos, por sabedoria para dirigir a Israel, a sua cidade. Ele pediu para ter um coração compreensível e obediente. No que consistiu a resposta? Deus respondeu a Salomão. Deus se agradou da oração de Salomão
e Deus lhe deu mais do que pedirá. Deus lhe prometeu uma longa vida. Deus prometeu a ele. E este caso, amado, dessas duas mulheres, que veio para julgar, então começou. E o rei ouviu as duas. Quando ouviu as duas, o que ele diz? Aqui está aqui na Bíblia, no versículo 23. Então disse o rei, esta disse que este vive, é meu filho, e o teu filho é o morto. E esta outra diz, não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Então ele observou bem as duas, para discernir a quem estava falando a verdade, quem estava certo e quem não estava. Teria que tomar uma decisão meia difícil, até mesmo fosse possível tirar a própria vida da criança que estava viva. Mas ele chamou um dos seus soldados e pediu uma espada. Que trouxesse-lhe uma espada, como diz aqui. E disse mais o rei, trazei-me uma espada. Trouxeram-lhe uma espada diante do rei. E o rei continuou ouvindo aquela questão, aquelas duas falando, essa é meu filho, não, o filho é o seu, e começou aquela desavença. E ele observando e pedindo a sabedoria que viesse de Deus, que Deus tinha lhe prometido, para que discernisse o que era o bem e o que era o mal. Discernisse através do Espírito Santo de Deus, porque através mesmo do seu pai, antes dele partir, deu instrução para ele, como ele deveria prosseguir na presença do Senhor. Então eu digo para você, continue na presença do Senhor, continue louvando ao Senhor, continue agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra da verdade, levando o evangelho da graça, para que você possa receber a orientação do Espírito Santo de Deus. Sem nada disso nós não conseguiríamos, e principalmente na força da oração, mesmo nas horas difíceis, orando a Deus, nas horas boas também, nas horas que está com leite e mel na mesa, agradecer a Deus. E se só tiver só um pouquinho de azeite, pouquinho que seja, agradeça a Deus também. Então ele disse, conforme relato aqui, e o seu soldado trouxe a espada. Então o resultado, Deus, através de Salomão, começou no age de Deus, através daquela espada e aquelas duas mulheres perante eles. E disse o rei Davi, em duas partes. E disse o rei Davi, em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse, meu senhor, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o matei. Porém a outra disse, nem meu e nem teu seja dividido. E deixa mais uma vez, o mal queria dar continuidade da destruição, e o bem procurava o melhor para não ser destruído, para não ser tirado a vida daquela criança que estava ali. Então veja o que Salomão pediu a Deus. Naquele momento, Deus se apoderou dele, e através daquela espada, quando ele pegou aquela espada, porque sabia que ia vir imediatamente a resposta de Deus. Porque a espada de Deus, ela é afiada e cortante, mas também é a espada
que nos protege e nos livra. Mas essas espadas aqui não quer dizer que é uma espada afiada que sai para fazer tudo quanto é, não. É a espada do Espírito Santo de Deus no agir, no nossos pensamentos, no dando entendimento e sabedoria. Nós precisamos dessa espada protetora em todas as nossas jornadas, em todos os nossos dias, que nós permanecemos aqui na terra. Para no grande dia, quando ele perguntar sobre o que está acontecendo, o que nós fizemos para ele, então, através da espada do Espírito Santo de Deus, nós faremos com toda sinceridade para ir discernindo o certo e errado e fugindo do errado e prosseguindo na verdade. Então veja, amado, que a partir desse momento, a que era a mulher que era a verdadeira do filho que estava vivo, então ela se compadeceu-se do seu filho e que, por modo nenhum, não nos fizesse isto, mas que deixasse com a outra para que mantesse o seu filho vivo, mesmo que ficasse com ela, mas ela sabia que tinha seu filho e estava na mão de outra pessoa, mas que ela estava vendo seu filho, mesmo que não estivesse aquela vontade, aquele prazer de ter criado ele até ser homem perfeito, mas ela se compadeceu com o seu filho. Assim é o nosso Senhor Salvador Cristo. Ele se compadece de todos nós, assim, se nós andamos em justiça divina. Então, esta foi uma decisão que Salomão tomou para que definisse quem estava falando certo e quem estava falando a verdade. E neste caso, então respondeu o rei: Dai a primeira, o menino vivo, não o matei, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então aí está o caso. Quando é aquela mulher que clamou: meu Senhor, não faça isso de modo nenhum, dá-lhe para ela o menino vivo. Porque aí veio o entendimento, o discernimento, a sabedoria que ele pediu anteriormente, que através de seu pai, em oração, que ele andasse nos caminhos retos do Senhor, para que ele prudentemente pudesse julgar o certo e o errado, pudesse governar aquela nação com sabedoria e com inteligência. Mas Salomão, ele não pediu a Deus que desse sabedoria para tirar a vida do semelhante, nem riqueza, né? Ele não pediu nada disso, ele pediu sabedoria. E o que nós temos que pedir hoje também? Sabedoria que vem do alto, para que nós possamos discernir o que é certo, o que é errado, para que nós possamos clamar a Deus pelo necessitado, para que nós podemos saber clamar a Deus para que Deus venha nos abençoar, clamar a Deus para que Deus venha nos dar força, para que nós possamos orar atado em nome de Jesus Cristo, para que todos sejam curados, para que todos sejam abençoados, para que todos tenham uma vida feliz, para que todos lá sejam abençoados, para expelir todos os tipos de impedimento maligno, para impedir todos os tipos de mandigueira, feitiçaria, bruxaria, tudo, para que Deus venha afastar tudo isso de nós, para que Deus venha nos dar um lar, Deus venha nos dar nosso pão de cada dia, que não venha faltar nada sobre a nossa mesa, sobre os nossos filhos, todos os nossos familiares, que nós venhamos ter uma boa união conjugal, que nós venha ter o do bom e do melhor, mas que venha da sabedoria de Deus, que Deus prometeu, e se Ele promete, Ele cumpre. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas em nome de Jesus Cristo eu lhe digo: faça suas orações, confie em Deus, entregue seus problemas sobre Ele e diga: Senhor, em que eu errei? Mostre-me onde está o meu erro, para que eu venha perdoar, para eu venha sair da situação. Porque a gente perdoando, quanto mais a gente perdoa, nós seremos mais abençoados.
Quanto mais nós procuramos ajudar o nosso próximo, nós seremos abençoados. Quanto mais nós ajudamos, nós seremos abençoados. Quanto mais nós evangelizamos para ganhar alma para o Senhor Jesus Cristo, mas nós temos a certeza, a convicção que nós estamos entrando no caminho estreito para quando chegar no final da luta, nós teremos a nossa vitória, que é a grande morada, a cidade santa, a Nova Jerusalém. Então veja, amado, que aqui, como ele não pediu essas coisas, ele pediu sabedoria, ele julgou essa causa prudentemente, com sabedoria, e ele julgou certíssimo. Você vê que a cidade, todo Israel ouviu a sentença que o rei havia de preferir, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele sabedoria e de Deus para fazer justiça. Então, por causa disso, o rei Salomão, ele reinou sobre todo o Israel, e era este os seus homens principais: Azaria, filho de Zadok, o principal, Elofe e Aia, filho de Sia, eram secretário, Josafá, filho de Aliúde, e era o cronista. Então veja que nesse texto aqui, ele tinha também aqueles homens de entendimento para nos auxiliar em algumas coisas, para nos dar a ele, ajuda, orientações, ainda mais além da sabedoria do alto. E tinha esses homens preparados para nos ajudar a fazer aquele grande governo sobre a cidade de Israel. E nós temos também hoje, da mesma forma, o Espírito Santo de Deus para nos ajudar e para que nós possamos evangelizar e ganhar alma para o Senhor Jesus Cristo, porque o adversário, ele anda por aí cada vez mais tentando nos derrubar. Mas ele não derruba, porque em nome de Jesus Cristo nós temos a força máxima, que é a força do Espírito Santo de Deus, com os anjos dele, em nosso lugar, e no lugar celestiais eles estão, e de lá eles estão nos ouvindo e vendo o que nós estamos fazendo. O certo, se você está fazendo certo, então o mal não prevalecerá, e você terá discernimento para discernir o que está certo, o que está errado, e o que é o bom ou o que é o ruim. Nós temos que procurar o que é o melhor para nós, e procurar o melhor para o nosso próximo também, mesmo que seja aquela pessoa que não gosta da gente. Isso é um crente chato. Isso aí tá vindo falar essas coisas de Deus. Ninguém vê Deus, ninguém vê. Claro que ninguém vai ver. Homem nenhum na face da terra tem esse privilégio de ver Deus. Mas porque aqui, a Bíblia diz, aquele que vê ou morrerá. Porque Deus, ele é invisível. Mas para nós, para ele, tudo é visível. Entenda, amada, que aqui a sabedoria, ela vem do alto. Então ela nos traz para que nós possamos buscar o melhor. E com certeza você vai receber o melhor, porque você vai andar nos caminhos do Senhor, você vai orar pedindo sabedoria, você vai orar pelo seu próximo, pelo seu vizinho, da direita, da esquerda, você vai orar por aqueles que querem ver o seu mal, mas você vai orar para